Corinthians, em campeonatos internacionais, ele não tem retrospecto, ele não tem história. Ele chegou numa final. Eu não tô nem pensando nos brasileiros, não. Eu tô pensando mais nos argentinos. Nem semifinal, quando ele chegou, é aquela brincadeira que eu sempre faço. Chega lá na Comebol, na sede em Luque, Corinthians mete o dedão lá na catraca, pá! Acesso negado. Como assim, sua mãe? Porque ninguém sabe quem é. O Corinthians... Pois é, rapaziada, o meme do acesso negado do Corinthians eliminado mais uma vez na pré-Libertadores da América. Eu dei uma esperada, né? Iria gravar o vídeo ontem, mas eu dei uma esperada pra ver se o Fábio Sormani dizia alguma coisa, rapaziada, depois desse meme atemporal, realmente, do Fábio Sormani. É um meme que tá aí por toda a vida da equipe do Corinthians, né? O Corinthians eliminado pela equipe do Barcelona de Guayaquil, precisava ganhar por 3 gols de diferença para levar para os pênaltis, 4 gols de diferença para ser classificado diretamente à fase de grupos da Copa Libertadores da América, rapaziada. Ficou de fora a equipe do Corinthians. O Bahia conseguiu a classificação ao passar do Boston River por 1-0. Então, Fábio Sormani, rapaziada, antes de mais nada, deixa aqui o teu like, compartilha esse vídeo e se inscreva aqui no nosso canal, no Solta a Voz Tiba. Eu vou mostrar aqui o vídeo que Fábio Sormani, ele se manifestou lá agora está lá na Placar, e ele se manifestou sobre mais essa eliminação do Corinthians. São 3 pré-libertadores e o Corinthians foi eliminado. 2011 para o Deportes Tolima, né? Lá da Colômbia, quando Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos se aposentaram, foram aposentados, né? A equipe do Corinthians depois dessa derrota. Quase sobra pro Tite, aí o Tite ganhou o clássico na sequência em cima do Palmeiras de Filipão, naquele meme atemporal também do Fala Muito, né, do Tite olhando para o Filipão e falando que o Filipão falava muito, porque o Filipão dizia, ao invés de eu ganhar, eu preferia perder para o meu colega não perder o emprego. O Filipão tinha falado isso na época e o Tite ficou revoltado e ficou falando isso aí do Fala Muito, rapaziada. Mas aí realmente é um grande vexame do Corinthians. E o Fábio Sormani fez o vídeo, né, lá na Placar, e foi perguntado, não é, sobre esse meme atemporal, esse meme que realmente ficou para sempre aí na história do Corinthians. E ele falou palavras fortes, viu? Palavras fortíssimas contra Memphis Depay. Memphis Depay realmente nessas 2 eliminatórias aí, contra a Universidade Central da Venezuela e também contra o Barcelona, ficou devendo muito futebol. É um cara que tem qualidade, que ele pode sim realmente achar uma assistência, como ele deu aquela assistência contra o Santos, mas realmente na Libertadores da América tava tudo bem com o Corinthians. Começou a Libertadores, deu tudo para trás e Corinthians eliminado. Carimbada a vaga para a Copa Sul-Americana. Eu vou mostrar aqui o Fábio Sormani. As pessoas... Sormani, faz de novo a brincadeira. A gente tava até pensando em fazer aqui na Placar uma brincadeira. Eu sou jornalista, entendeu? Eu não vou ficar fazendo teatro. As coisas surgem espontaneamente. Isso surgiu lá na ESPN, num programa onde tava eu, a Daniela, o Pedro Ivo e o Rodrigo Bueno. E era uma brincadeira que eu já fazia na Fox. Você lembra disso? Sim. Só que aquela lá viralizou ali. Eu já brincava desde aquela época. O Fox Sports Rádio, para mim, foi um dos maiores programas esportivos de toda a história da imprensa esportiva brasileira. Porque o Corinthians, lamentavelmente, não tem camisa. Eu já falei isso aqui várias vezes. Sai do Brasil, lembra? O acesso negado hoje nada mais é do que não tem passaporte. Lembra que os caras falavam que o Corinthians não tem passaporte? Zoava que até ganhar a Libertadores. Até ganhar a Libertadores, parou. O Corinthians não tem passaporte. Hoje virou acesso negado, entendeu? E eu costumo brincar com os caras. Quem colocou o Corinthians no mapa foi o Neto, em 1990. Até lá, o Corinthians não estava no mapa do futebol. Ele era um time de bairro. Ali do Tatuapé. Não passava disso, ele ganhava o Campeonato Paulista. Nada além de Campeonato Paulista. O primeiro brasileiro do Corinthians foi conquistado em 1990. 80 anos depois da fundação do Corinthians. 80, tudo bem, não tinha Campeonato Brasileiro desde que o Corinthians foi fundado. Mas o Campeonato Brasileiro existia já desde 1959. 60, para arredondar para 90, 31 anos. Um time do tamanho do Corinthians, estou dizendo tamanho de importância, de mídia, de torcida, não pode demorar 31 anos para ganhar o Campeonato Brasileiro. Não pode. Então o Corinthians agora, depois que o Neto colocou o Corinthians no mapa nacional, porque antes ele estava no mapa regional. Era um time de bairro, daqui da cidade de São Paulo, que ganhava campeonatos de São Paulo. Entendeu? Não conseguia sair daqui, não conseguia ganhar mais nada. E essa é a história do Corinthians. Um time que tem uma torcida gigantesca, maravilhosa, que apoia, vocês sabem o carinho e o apreço e a admiração que eu tenho pela torcida do Corinthians. Imagine se não tivesse esse carinho, né? Falando todas essas palavras aí com a equipe do Corinthians. Mas não adianta, cara, eu não sei o que acontece. Os caras conseguem a façanha de ter 3 eliminações na pré-Libertadores. Nenhum time brasileiro passou por essa vergonha.
O Corinthians tem mais eliminações na pré-Libertadores do que chegadas em semifinal da competição. O Corinthians chegou 2 vezes na semifinal. Uma vez que ele foi campeão e outra vez que perdeu o Palmeiras nos pênaltis. Só, chegou 2 vezes na semifinal. Parou 3 vezes na pré-Libertadores. Essa é a história do Corinthians, cara. E aí, a hora que termina o jogo ontem, eu fico irritado porque o Santos conseguiu a façanha de ser eliminado por esse time na semifinal do Campeonato Paulista. Eu cansei de falar nos meus vídeos e falei aqui também. O Santos é favorito, o Santos é mais time. Só que o Santos pipocou. Ah, o Neymar não jogou. Ah, pelo amor de Deus, pô. Mesmo sem Neymar, dá pra ter vencido. Os caras do Barcelona foram lá e ganharam. Você vai falar agora do Memphis Depay, rapaziada. Preste atenção aqui, viu? Os caras foram lá e ganharam. Então é isso, gente. Lamentavelmente, a história da catraca não foi uma brincadeira. Era uma história séria. Só que eu faço, vocês sabem como é que eu sou. Gosto de brincar, tá, babá. Mas é verdade. Bate lá na cara. É a história, eu repito, é a história do passaporte. É em tempos modernos. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É lamentável ser eliminado desse jeito. E o tal do Memphis? Que é isso, gente? Que bosta de jogador. Eita. Vai tomar no cu, não jogou nada. Que é isso, Sormani? Volta aqui. Meu Deus do céu. Olha o que o Fábio Sormani falou do Memphis Depay. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É lamentável ser eliminado desse jeito. E o tal do Memphis? Que é isso, gente? Que bosta de jogador. Ah, vai tomar no cu, não jogou nada. É verdade. isso? Essa é uma coisa que irrita, pô. Porque a gente gosta do futebol. Eu tava torcendo pro Corinthians, pô. Claro que eu tava. Porque quanto mais time brasileiro tiver, quanto melhor tiver o Corinthians, é melhor pra todos nós. É mentira minha? É melhor pra todos nós, pô. É bom pra audiência nossa, é bom pro país, é bom pra tudo. Agora, pega um cara, ganha mais de 3 milhões por mês, o cara fez 2 gols na temporada. Sabe contra quem que ele fez 2 gols? Contra o São Bernardo e contra o Mirassol. Pô, um cara que ganha 3 milhões por mês não pode fazer 2 gols em 14 jogos. Não pode. Não pode. E no jogo contra o Santos domingo, ele chegou, teve Olha aí, rapaziada. Então foi esse corte aqui que eu separei do Fábio Sormani. Rapaz, jogador de B e vai tomar caju. Mas Fábio Sormani realmente ele tá com muita raiva dessa eliminação do Santos para a equipe do Corinthians. Se conformado realmente do Santos ter sido eliminado, né, no Paulistão, na semifinal, contra a equipe do Corinthians, né? E ressaltou as 3 vezes que o Corinthians foi eliminado, que eu tava falando, mas aí veio outro assunto, né? O primeiro foi para o Deportes Tolima, o segundo para o Guarani do Paraguai, quando o Corinthians tinha contratado o ex-rei da América, Luan, né? Luan, Cantillo, alguns jogadores que chegaram na equipe do Corinthians que realmente não tinham condição nenhuma de vestir a camisa, né? O Jonathan Cafu, havia uma esperança, né, com o Luan, e aquela esperança já foi por água abaixo naquele começo de ano em 2020, quando o Corinthians foi eliminado para o Guarani. E agora, meus amigos, essa eliminação para a equipe do Barcelona por 3-2 no agregado, né? 3-0 para a equipe do Barcelona lá no Equador e 2-0 aqui na Arena de Itaquera, lá na Neoquímica Arena. E ele falando aqui que o Corinthians era o time de bairro e foi o craque Neto que colocou o Corinthians no radar em 1990, quando o Corinthians ganhou o seu primeiro Brasileirão. Claro, tá carregado de brincadeira aí, mas tem um fundo de verdade também, né? O Corinthians tinha uma torcida gigantesca, mas realmente depois daquele 1990 o Corinthians ganhou vários títulos importantes, né? Vários brasileiros, Copas do Brasil que não tinha também, ganhou a Copa Libertadores da América e realmente fez jus ao tamanho da torcida, né? A equipe do Corinthians, sempre uma equipe muita torcida, muitos patrocínios bons, mas também dirigentes que colocaram o Corinthians num lugar preocupante, não é? São muitas dívidas, mais de 2 bilhões de dívidas. É um clube que não merece a diretoria que tem. A verdade é essa. Mas falando das eliminatórias, né? Voltando para essa eliminatória do Corinthians, realmente o Memphis Depay ficou devendo muito nessas 4 eliminatórias, esses 4 jogos. O Corinthians só fez um jogo mais ou menos, foi esse jogo da Neoquímica Arena, da última quarta-feira, muito chuveirinho, né? O Corinthians que começou bem a partida. Logo aos 5 segundos, o Yuri Alberto tentou uma cabeçada, a bola foi para fora. O goleiro fez mais 2 boas defesas no chute sensacional de Cantillo. O goleiro espalmou para frente, mas não tinha ninguém do Corinthians ali no rebote. E também, meus amigos, depois um outro lance do Corinthians, que o goleiro também fez uma grande defesa, o Yuri Alberto cabeceou e ele colocou a bola para escanteio. E depois o gol do Félix Torres no primeiro tempo. O Corinthians foi um pouco melhor no primeiro tempo, mas no segundo tempo, o Romero entrou no primeiro tempo ainda, aos 30 minutos, mas não somou tanto a equipe. E no segundo tempo, o Corinthians muito bagunçado, né? Fazendo muito chuveirinho dentro da grande área. Tanto é que o treinador do Barcelona foi tirando os jogadores e foi colocando zagueiros mais altos para jogar pelo alto, porque o Corinthians estava apelando só para jogada aérea. Numa dessas, no final do jogo, aos 40 do segundo tempo, saiu o gol do Carrilho, né? Do André Carrillo.
que jogou muito, inclusive, mas você vê que o Romero entrou, não transformou o jogo. Você vê que é um jogador que ele é raçudo, ele provoca os adversários, mas ele tem um limite. E eu fico perguntando, rapaz, cadê os jogadores das divisões de base do futebol brasileiro? Cadê os jogadores que jogaram a Copinha, por exemplo, na equipe do Corinthians? O João Pedro Tchoca falhou, foi retirado do time titular. E a gente sabe, né? O Ramon Dias passou pelo Vasco da Gama, ele sempre dá prioridade aos jogadores estrangeiros em detrimento aos jogadores brasileiros. Eu vi isso no Vasco da Gama, não tô falando nada demais aqui, mas a verdade é essa. Pronto, Breno Bidon, um dos grandes destaques do Corinthians, comendo banco de reservas. Entrou no decorrer do segundo tempo, mas não é jogador de ataque, é um jogador de meio de campo. O Corinthians estava precisando de atacante, entrou o Thales Magno, mas o Corinthians está precisando de jogadores de ataque e nada de chamar os garotos das divisões de base. Tem aí o Léo Maná na lateral direita, que podia ser um bom reserva para Mateuzinho, não ganha muitas oportunidades. O Mateuzinho tá bem também na lateral direita do Corinthians. Mas eu sinto falta, estou sentindo falta no futebol brasileiro disso. Porque há muitos estrangeiros, os estrangeiros bons, a verdade é que estão na Europa. Só vem pra cá os estrangeiros que não deram certo na Europa e também não tem mercado na Europa. Pronto, o Carrijo jogou muito bem. Jogou bem. Mas é um cara que já tem quase 30 anos. É um rapaz que não está sendo aproveitado em outros mercados. Veio para aqui, para a equipe do Corinthians. Nada contra. Mas, na minha opinião, eu creio que as divisões de base do Brasil têm jogadores de qualidade. Há jogadores de qualidade. O próprio Corinthians tem jogadores de qualidade. A gente viu o São Paulo. O São Paulo, o Zubeldia se abraça com Luciano ali no meio de campo. Caleri pode fazer 20 jogos ruins, está ali jogando de camisa 9 do São Paulo. Enquanto o garoto Rian Francisco não ganha uma oportunidade. Não ganha uma oportunidade ali no time da equipe do São Paulo. Inclusive, quando ele teve a oportunidade, fez 2 gols de pênalti, o São Paulo estava perdendo, virou no Campeonato Paulista, não é? Mas você vê que o Memphis Depay também não está jogando bem. Você poderia ter um garoto ali que poderia entrar, poderia transformar o jogo, mas não. Sempre ficam os mesmos jogadores com nota 5 ou nota 6 no máximo em todos os jogos. Por exemplo, lá no São Paulo mesmo, o Luciano, ele é regular. Ele é 5, 5,5, 6. 5, 5,5, 6. Todo jogo ele é titular. Aí você vê realmente, rapaziada, que jogadores que têm a cadeira cativa e o Memphis Depay vai se tornando esse jogador. Ah, só faz gol contra time pequeno, como disse aqui o Fábio Sormano, né? Mirassol e São Bernardo, né? São Bernardo primeiro e Mirassol depois nessa eliminatória do Campeonato Paulista. Vamos ver como é que o Corinthians vai se portar nessa finalíssima do Campeonato Paulista. Vai começar esse final de semana, Palmeiras e Corinthians. Eu vou transmitir aqui no nosso canal, aqui no Solta a Voz TV, e convido vocês a acompanhar a nossa narração. E aí, rapaziada, esse meme de Fábio Sormano, ele tem lógica? Deixa aqui teu comentário e não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, no Solta a Voz TV, o botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like. Muito importante para os nossos canais, rapaziada.